Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre Vitor Gabriel, jogador que foi revelado pelo Sport, mas por sofrer algumas pressões, por não ir muito bem na equipe pernambucana, o Sport emprestou esse jogador ao Internacional e esse jogador hoje é fundamental, é um dos pilares da equipe colorada e vem se destacando bastante. Tudo indica que ao final do empréstimo o Internacional vai exercer o poder de compra e vai adquirir Vitor Gabriel, o que seria uma pena para nós rubro-negros que precisávamos desse jogador a um longo prazo, mas por conta da paciência ou da falta de paciência da torcida e por conta de alguns detalhes que a gente vai estar falando nesse vídeo hoje, tudo indica que esse jogador ficará na equipe do Internacional. Começando agora pela análise qualitativa, Vitor Gabriel é brasileiro, 21 anos, 1,85 m de altura, canhoto e atua como zagueiro do Internacional. Vitor Gabriel surgiu muito cedo no Sport, mas por conta de alguns treinadores que insistiam em colocar ele como lateral esquerdo, o jogador não conseguia ter boas performances. Eu lembro de um jogo especificamente no Brasileiro de 2021 em que ele jogou contra o Corinthians, se eu não me engano foi a estreia dele ali pela lateral esquerda. Ele foi muito mal sob o comando de Humberto Loser e a partir daí ele ficou queimado, entre aspas, para a torcida rubro-negra e sempre que entrava em campo não conseguia corresponder, sendo que a verdadeira posição de Vitor Gabriel sempre foi a zaga e não a lateral esquerda. Zagueiro que foi utilizado erroneamente como lateral esquerdo no Sport e não foi bem. Então assim, Vitor Gabriel no Sport, ele era zagueiro de origem, mas por conta de alguns times de base que ele jogou dentro do próprio Sport, alguns treinadores o colocaram como lateral esquerdo e visivelmente nessa posição o jogador não conseguiu se adaptar bem e não teve boas atuações. No Internacional, ele foi colocado por Roger como quarto zagueiro, o zagueiro ali que joga mais com o pé esquerdo, já que ele é canhoto. E aí sim, ele voltou a se encontrar na posição e vem atuando muito bem. Como eu falei anteriormente, ele é um dos pilares do Internacional, mas recentemente ele se contundiu num jogo da Copa do Brasil e aí vai levar um tempo para que ele volte para o time titular. Zagueiro que possui bons números em duelos aéreos por conta da altura e impulsão. Vitor Gabriel é um zagueiro de 1,85 m, é um cara muito forte fisicamente, tem boa impulsão e por isso ele apresenta bons números nesse quesito. Então, quando o Internacional precisa se defender de bolas aéreas e também utilizando alguma jogada para parar um ataque direto do adversário, Vitor Gabriel, por conta da altura, somado à impulsão dele, ele consegue boas vantagens frente ao adversário. Qualificado na saída de bola, em momentos que o Inter precisa ter uma saída de bola sustentada, Vitor Gabriel ajuda demais. Então, trazendo agora o Tactical Board, vocês podem ver que Vitor Gabriel, ele é muito útil, ele é muito importante na saída de bola, quando o Roger precisa construir desde lá de trás com alguns passes, Então Vitor Gabriel, desde o Sport, ele apresentava esse fundamento muito bom nos passes e aí no Internacional, com essa impulsão, com essa velocidade e com essa técnica mesmo, ele consegue fazer o que vocês estão vendo aí no vídeo. No Internacional demonstra ter um mental forte. A prova disso é que consegue realizar ações com bola de forma tranquila. A gente vai passar pela análise quantitativa dele e a gente vai perceber que os passes tensos corretos dele alcançam um nível muito satisfatório para um jogador de 21 anos que está pela primeira vez jogando profissionalmente, assim, em relação à sequência. E esse jogador, na posição dele de verdade, a posição de zagueiro, ele consegue ser um cara muito maduro e ter um mental muito forte para realizar as ações que ele tem que desempenhar dentro de campo. Possui uma capacidade física acima da média, tem boa velocidade de arranque, capacidade de disputar duelos, requisitos importantes para os clubes europeus. Trazendo agora mais uma vez o Tactical Board, a gente pode ver que ele é um jogador que quando ele tem campo para avançar, ele consegue fazer isso com boa velocidade, essa velocidade de arranque que a gente fala, No Sport, quando ele era lateral esquerdo, ele fazia isso muitas vezes pelo corredor esquerdo, inclusive em times de aspirantes, se eu não me engano, quando o Campeonato Brasileiro utilizava essa competição em anos anteriores. E quando Vitor Gabriel tem a oportunidade de ganhar campo, ganhar metros, ele consegue evoluir bem com a bola por conta da sua velocidade, do porte físico, tudo isso. E todos esses aspectos, todas essas características aí são importantes para clubes europeus que valorizam muito zagueiros e laterais com bom poder de velocidade, de arranque,
jogadores fisicamente fortes, e eu não duvido nada que num futuro muito breve Vitor Gabriel vai ser vendido pelo Internacional a algum clube europeu e vai se fazer muito bem na Europa. Como zagueiro do Colorado, independente do sistema tático, seja com 3 zagueiros ou não, Vitor Gabriel é titular e um pilar da zaga que apresenta pontos fortes sob o comando de Roger. Então o Internacional às vezes joga com 3 zagueiros, né, com Fernando baixando entre os 2 zagueiros ali, Vitão, Vitor Gabriel, outros zagueiros que o Internacional tem no elenco. Às vezes Roger muda para um 4-3-3 e aí Vitor Gabriel se mantém muitas vezes, sendo esse zagueiro canhoto. Então o que eu quero dizer aqui é que com todas essas características, essas valências, Vitor Gabriel, um jovem que não foi utilizado da melhor forma no esporte, no Internacional tem tudo aí para fazer uma carreira brilhante e seguir rumo a um futebol de mais alto nível quando a gente compara ao futebol brasileiro. Começando agora uma análise quantitativa sobre Vitor Gabriel, eu tenho aqui os números do SofaScore da temporada atual da Libertadores, tá? Vou pegar a Libertadores, que é uma competição que o Internacional tem aí um jogo decisivo na quarta-feira contra o Bahia e que é um dos grandes objetivos do clube nessa temporada e, obviamente, a competição aí mais forte da América Latina, né? Em termos de futebol internacional das Américas. Vitor Gabriel jogou 3 jogos, iniciou 3, foi titular nesses 3 jogos aí que fez pelo Internacional. Em relação a passes, 93% em eficácia por jogo, 95% em passes no próprio meio-campo, 90% em passes no meio-campo adversário. Ele sabe jogar bem a partir do setor intermediário, quando o Inter tem a bola, precisa propor o jogo, ele é bastante útil com esses passes ali na intermediária, beirando o último terço, 64% em bolas longas certas, isso é um ótimo índice, e 88% em passes tensos certos. Então eu queria destacar esse ponto aqui porque é a Libertadores da América, é um jogador de 21 anos que chegou de outro clube para o Internacional e apresenta quase uma porcentagem de 90% em passes tensos, né? Quando ele é pressionado, ele consegue ter boas soluções de acordo com essa abordagem mais agressiva do adversário. E 100% em cruzamentos precisos. Dá para ver que em termos de passes, Vitor Gabriel é um excelente jogador para construir. Defendendo, 2 interceptações por jogo de média, 1 desarme por jogo de média também, 3.7 bolas recuperadas por jogo e 5.7 em cortes por jogo. É um jogador também que, quando precisa se impor sem a bola, vai muito bem. E outros números aqui de Vitor Gabriel: 100% em dribles certos por jogo, mostra que é um zagueiro extremamente técnico, 44% em disputas de bola vencidas, 45% em duelos ganhos pelo chão, 43% em duelos aéreos ganhos, e esse é Vitor Gabriel, um jogador bastante técnico que tem um futuro muito grande pela frente, seja no Internacional e, na minha opinião, no futebol internacional, né? Mais Europa especificamente, um jogador que sabe agregar muito com e sem bola e com certeza vai fazer uma belíssima temporada pelo Colorado Gaúcho. E o Sport, infelizmente, não vai conseguir um bom dinheiro. Se eu não me engano, nesse contrato de Vitor Gabriel, o Sport não tem o poder total para poder vender de acordo com o que o jogador vale. O Internacional deverá comprar o jogador por um preço muito baixo e com certeza no futuro fará uma venda milionária para algum clube europeu, se esse jogador despertar o interesse de algum clube grande da Europa, por exemplo, um City, um Bayern, um Real Madrid, um Barcelona, enfim, qualquer outro time aí do futebol de mais alto nível no mundo. Então, Vitor Gabriel é um jogador aí que promete bastante para o Internacional e também para o futebol de forma geral. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!